Olá, começamos um novo trimestre onde nós vamos começar uma nova lição e vai ser uma bênção porque nós iremos estudar juntos sobre este livro aqui. Tenho aqui em minhas mãos um livro singular que não se compara a nenhum outro livro já escrito. Composto de 66 livros e escrito ao longo de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos em 3 continentes, a Ásia, África e Europa, por mais de 40 escritores. Não há outro livro sagrado ou religioso como as Escrituras Sagradas. E não é de admirar, pois este livro é a Palavra de Deus. Fala-se muito de Platão, de Heródoto e Homero, filósofos da antiga Grécia. Juntando os manuscritos originais destes 3 filósofos, temos um pouco mais que 300 cópias. Já o Novo Testamento tem mais de 24.600 manuscritos sobreviventes dos primeiros 4 séculos depois de Cristo. Portanto, há poderosas evidências confirmando a integridade do texto do Novo Testamento. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro publicado na imprensa no Ocidente e o primeiro a ser distribuído em tantas línguas a ponto de poder ser lido por 95% da população da Terra hoje. Ela é singular em seu conteúdo e mensagem, que se concentram nas ações redentoras do Criador ao longo dos séculos. A história está entrelaçada com a profecia, pois esta prediz o futuro dos planos de Deus e seu reino. A Bíblia é a palavra viva do Senhor, visto que o mesmo Espírito mediante o qual a Escritura foi inspirada. Segundo Timóteo 3:16, 17. Esse mesmo Espírito é prometido aos cristãos para guiá-los a toda a verdade bíblica. Neste mundo, com sobrecarga de mídia, somos cada vez mais bombardeados por ideias que competem pela nossa atenção e ditam as últimas tendências para guiar nossa vida. Neste ambiente de superestimulação, tornou-se mais difícil reservar a hora tranquila para estudar a Palavra de Deus. Alguns podem até se perguntar se a Bíblia ainda é relevante no mundo acelerado de hoje. Precisamos recordar esta ordem. Sabei que eu sou Deus, como uma forma de nos ajudar a reconhecer que a Bíblia ainda é o maior presente de Deus para comunicar seu plano da redenção. Não há outro livro como esse em nenhum lugar do mundo. Vários aspectos importantes tornam a Bíblia única quando comparada a outros livros, e principalmente livros religiosos. 4 elementos, em particular, destacam-se em forte contraste com pensamentos filosóficos e esotéricos como os de Confúcio, do Alcorão e dos escritos sagrados hindus. A saber, a Bíblia é composta de até 30% de profecia e literatura profética. Ela é fundamentada na história, isto é, fala de um Deus que atua na história. Seus eventos estão dispostos em uma dimensão espacial de locais geográficos reais, e ela tem o poder de transformar vidas por causa do Deus que nos fala através da sua palavra. Portanto, não é de admirar que durante séculos ela tenha inspirado as maiores obras da música, arte e literatura. Nesta semana, vamos estudar por que a Bíblia continua sendo a única e incomparável, mesmo com o rápido crescimento da tecnologia e do conhecimento do século XXI. E é esta lição que juntos nós iremos estudar: como interpretar as Escrituras. Eu quero que você venha conosco e juntos nós vamos aprender mais a respeito do plano de Deus, da Palavra de Deus. Muitas vezes, as palavras mais importantes são as últimas que uma pessoa pronuncia. Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros fundamentais da Bíblia, entoou um cântico para o povo pouco antes de sua morte.
As últimas palavras de Moisés ao povo que ele levou à terra prometida foram as seguintes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio 32, versículo 46. Aplicar o coração é uma expressão usada na Bíblia para descrever os atos de guardar e internalizar a palavra de Deus no coração. Moisés enfatizou essa ideia quando instruiu que, especialmente as crianças, deviam receber ordens para seguir as instruções divinas ou a lei. Essa lei é mais importante do que qualquer coisa, pois é a nossa vida. Deuteronômio 32, 47. Ao ordenar que aplicassem o coração a todas as palavras que Deus lhes havia falado por seu intermédio, Moisés desejava enfatizar que o foco dos israelitas deveria permanecer em Deus e em sua vontade para a vida deles. Ao ensinar essas palavras aos seus filhos, cada geração havia transmitido o divino plano de salvação da aliança. Eles não deveriam escolher as palavras, mas obedecer a todas as palavras desta lei. Ou seja, eles não tinham que pegar somente algumas coisas que convinham a ele, escolher as palavras, mas tinham que obedecer todas as palavras da lei. Deuteronômio 32, verso 46. Uma coisa muito importante é que Jesus é o foco e o objetivo de todas as Escrituras. Sua encarnação como Messias foi um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Visto que ele viveu, morreu e reviveu, temos não apenas a confirmação das Escrituras, mas, melhor ainda, a grande promessa de vida eterna e uma existência totalmente nova. No final da história da nossa terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel a todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, o que significa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? A variedade de autores bíblicos que viveram em diferentes locais e tiveram históricos diversos apresenta um testemunho singular de que Deus trabalha para comunicar a história e a sua mensagem a pessoas tão culturalmente distintas quanto o público-alvo da sua palavra. A Bíblia foi escrita por pessoas de origens muito diferentes e em várias circunstâncias. Muitos escreveram em palácios, em prisões, no exílio e durante suas viagens missionárias para compartilhar o Evangelho. Alguns deles tinham formações e ocupações diferentes. Alguns eram muito jovens e outros muito idosos. Apesar dessas diferenças, todos eles tinham algo em comum. Foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para escrever mensagens ao seu povo, não importando quando nem onde viveram. Além disso, alguns escritores foram testemunhas oculares dos eventos que relataram. Outros fizeram investigação pessoal dos eventos ou usaram cuidadosamente documentos existentes. O apóstolo Paulo afirma que todas as partes da Bíblia são inspiradas. Foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. A Bíblia é singular, entre outras obras religiosas, conhecidas porque até 30% de seu conteúdo é composto por profecias e literatura profética. A integração da profecia e seu cumprimento no tempo é fundamental para a cosmovisão bíblica, pois o Deus que atua na história também conhece o futuro e o revelou a seus profetas. Amós 3, verso 7. A Bíblia não é apenas a palavra viva ou a palavra histórica, ela é a palavra profética. Por exemplo, de profecias concernentes ao Messias, há pelo menos 65 predições diretas no Antigo Testamento. Além dessas, há muitas outras se acrescentarmos a tipologia. O estudo de como os rituais do Antigo Testamento, tais como os sacrifícios, eram pequenas profecias sobre Jesus. Essas profecias se referem a detalhes específicos.
Por exemplo, o cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49, verso 10. Jesus nasceria em Belém, em Judá. Miqueias 5, verso 2. Ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, espancado, falsamente acusado, mas não abriria a boca para se defender. Isaías 53, versículo 3 e 7. Suas mãos e pés seriam perfurados, suas vestes seriam divididas. Salmo 22, 12 a 18. O cumprimento dessas profecias comprova a inspiração e revelação divinas da palavra de Deus. Também indica que Jesus era quem ele dizia ser e quem os outros diziam que ele era. O Salvador seguiu os profetas antigos ao predizer sua morte e ressurreição, a queda de Jerusalém, a sua segunda vinda. Portanto, a encarnação, a morte e a ressurreição foram preditas pela Bíblia. A Bíblia não tem igual quando comparada a outros livros sagrados, porque é constituída na história. Isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos de um ser humano, como Confúcio ou Buda, mas registra as ações de Deus na história à medida que ela se desenvolve em direção a objetivos. E qual é o objetivo? A promessa de um Messias. E o segundo, a segunda vinda de Jesus. Essa progressão é singular à fé judaico-cristã, em contraste com a visão cíclica de muitas outras religiões mundiais, desde o Egito Antigo às religiões orientais modernas. O testemunho dos 4 evangelhos e de Paulo é que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e apareceu a várias pessoas. Isso foi confirmado por testemunhas oculares que o colocaram no túmulo e posteriormente não o encontraram ali. Testemunhas tocaram Jesus e ele partilhou refeição com elas. Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres o viram como o Cristo ressuscitado. Os discípulos falaram com ele na estrada para Emaús. Cristo apareceu a eles para apresentar a grande comissão do Evangelho. Paulo escreveu que, se o testemunho das Escrituras é rejeitado, nossa pregação e fé são vãs. Outras traduções dizem inútil. Os discípulos declararam: o Senhor ressuscitou. O termo grego ontos se refere a algo que realmente aconteceu e é traduzido como realmente, certamente ou de fato. Os discípulos testificaram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Cristo também é representado como as primícias de todos os que morreram. O fato histórico de que ele ressuscitou dos mortos e ainda vive é a garantia de que os mortos também ressuscitarão. E a promessa da ressurreição é central à nossa fé, especialmente pelo fato de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Sem ela, a nossa fé seria de fato inútil. Uma das características mais marcantes da Bíblia é o poder regenerador e transformador que advém de suas palavras. Vemos isso de maneira poderosa na vida do rei Josias, que com apenas 8 anos se tornou rei em Judá. A Bíblia diz que seu avô Manassés serviu aos deuses cananeus, participando de espiritualismo e de suas perversões sexuais associadas juntamente com a astrologia. Manassés até sacrificou seu próprio filho no fogo. Ele levou seu povo a uma terrível apostasia, pois de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A partir dos genes e educação de Josias, poderíamos esperar que Judá estivesse condenada ao mesmo destino do rei Manassés. Mas em vez disso, a Bíblia diz que Josias fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O que fez a diferença? O que fez a diferença na vida de Josias foi a descoberta da palavra de Deus. O profundo arrependimento de Josias e suas ações para restaurar todo o Israel à adoração correta. Josias tinha cerca de 25 anos quando Ilquias, o sumo sacerdote, descobriu o livro da lei, que pode ter sido os 5 primeiros livros de Moisés
ou especificamente o livro de Deuteronômio. Ao ouvir as condições da aliança, Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, pois percebeu o quanto ele e seu povo se haviam distanciado da adoração ao verdadeiro Deus. O rei então começou uma reforma em todo o país, derrubando os lugares altos em que era praticada a idolatria e destruindo imagens de deuses estrangeiros. Terminada a reforma, havia apenas um lugar para adorar em Judá, o templo de Deus em Jerusalém. A descoberta da palavra de Deus leva à convicção do pecado, ao arrependimento e ao poder para mudar. Essa mudança começou com Josias e, por fim, espalhou-se para o restante de seu povo. Escavações de Judá, que abrangem esse período, revelaram um templo em Arade, com 2 altares e pedras erigidas no lugar santíssimo, que representava mais de uma divindade. Esse templo foi destruído no final do século VII a.C., período que muitos estudiosos atribuem à obra de Josias. Por causa dessa grande reforma, Deus poupou Judá e Jerusalém por algum tempo e reteve seu julgamento até 35 anos depois. Deus prometeu: teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. 2 Reis 22:20. Um dos mais poderosos testemunhos da Bíblia é uma vida transformada. É a palavra que entra em nossa mente, mostrando o pecado e depravação humanos e revelando nossa verdadeira natureza e a necessidade de um Salvador. Um livro singular como a Bíblia, constituído na história, imbuído de profecias e com poder para transformar a vida, também deve ser interpretado de maneira singular. Não pode ser explicado como outros livros, pois a palavra viva de Deus deve ser entendida à luz de um Cristo vivo que prometeu enviar seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Leia 2 Reis 21, 2 e 9 e pergunte a si mesmo: como essa descrição de Judá se compara aos desafios da atualidade? Como as Escrituras podem transformar nossa vida para que também possamos vencer? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é algo singular, porque ela não só nos mostra o caminho da salvação, mas ela nos mostra como chegar a Jesus para sermos transformados. Ó meu amigo, que você possa colocar na sua mente que a palavra de Deus é algo vivo, é algo eficaz, que pode transformar a nossa vida e nos fazer ser filhos e filhas de Deus. Meu apelo aqui no início deste trimestre é que você e eu façamos um plano, façamos um projeto de termos tempo, dedicarmos tempo para o estudo da palavra de Deus. E ao você achar a palavra de Deus, com certeza você achará um grande tesouro. Que Deus abençoe você, a sua vida, abençoe a sua família e que a proteção divina nesses tempos que nós estamos vivendo seja algo essencial, seja algo natural, seja algo vivo em nossa vida. Que o bom Deus te abençoe, que Ele guarde a sua vida e que você faça uso da palavra de Deus não como um amuleto, mas como uma busca que nos mostra o caminho para a salvação, que é Jesus. Fique na paz, fique com Deus.